Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos. Cumprimento os ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, eu vou aqui repetir o que eu venho falando desde março, de que o impeachment, na verdade, não resolve a crise. Venho repetindo insistentemente de que nós teríamos que construir uma saída pactuada, negociada e com o aval da sociedade, através das urnas. No entanto, a Câmara Federal decidiu pelo afastamento da presidente, decidiu abrir o processo de impeachment e o Senado seguiu na mesma linha, afastando-a, para dar início, então, ao processo de cassação do seu mandato, na expectativa de que isso gerasse, digamos, uma situação nova no país capaz de avançar na solução da crise política, da crise econômica e da crise ética. No entanto, o que nós estamos observando é exatamente o contrário. Há um aprofundamento da crise política, até porque um dos objetivos, agora parece cada vez mais claro, do afastamento da presidente Dilma seria paralisar a ação investigativa no nosso país, parar principalmente a Lava Jato. E isso não aconteceu, as investigações avançaram e, concretamente, a crise política também. Vejam que o presidente interino, que havia se comprometido com a ética, com a composição de um governo que pudesse corresponder aos anseios coletivos, aquele desejo da sociedade de transformação, aquele desejo da sociedade de um governo cujos componentes, cujos ministros não tivessem qualquer tipo de relação com as investigações em curso. Mas o presidente interino compôs o seu ministério com personalidades políticas investigadas pela Operação Lava Jato e por outros tipos de investigação. E a conclusão é que, na primeira semana, teve que demitir o ministro do Planejamento, nosso colega de parlamento, Romero Jucá, em função de aparecer em delações no processo de investigação. Uma semana depois, foi o ministro da Transparência. E agora, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, deixa o governo. E mais do que isso, ontem veio à tona, liberado pelo ministro do Supremo, Teori Zavascki, a delação premiada de Sérgio Machado, que envolve representantes do Senado, da Câmara, traz para dentro do Senado a crise política. Tanto é que ainda hoje tivemos já a repercussão dessas delações com o pedido de demissão do ministro Henrique Eduardo Alves, o que mostra claramente que nós estávamos certos em alertar de que o processo de impeachment posterga a solução para a crise, mas ainda é tempo de tomarmos uma decisão e trazermos para o debate a necessidade urgente, porque já que a representação política está sendo duramente atingida por essas investigações, componentes do Congresso Nacional, membros do Congresso Nacional estão a cada dia, somam-se cada vez mais nas delações premiadas, nas investigações, nas denúncias e, claro, respondendo inquéritos criminais junto ao Supremo Tribunal Federal. Uma situação realmente preocupante e que nós, representantes, precisamos acelerar o debate de uma saída política. E vejo como única saída para atalhar a crise política é consultar o povo. Tramita na Casa propostas de consulta, de plebiscito, para consultar o povo brasileiro, porque nós, representantes, diante
da situação que estamos vivendo com o avanço das investigações, nós não temos condição de dar alternativa à crise. O processo avança aqui no Senado de impeachment da presidente, de cassação do seu mandato, mas isso já começa a perder ressonância na sociedade, porque a sociedade quer soluções objetivas, claras, e não consegue mais ver na representação política os elementos fundamentais, a legitimidade para resolver o problema e, portanto, só nos cabe agora consultar a sociedade através de um plebiscito seguido de eleição para dar legitimidade na condução da crise política brasileira, da crise política, da crise econômica. Essa é, me parece, a pauta que deveria nortear, porque o próprio presidente interino vai ter muitas dificuldades. Ele está propondo alguns projetos na tentativa de buscar uma solução para a economia, que não me parece que vai alterar o ritmo do desemprego. Nós já temos 11 milhões e 400 mil desempregados. A expectativa é de que até o final do ano tenhamos 14 milhões de desempregados. Os programas sociais, eu estava observando no portal da Transparência, o programa Bolsa Família, do mês de maio até 3 dias atrás não tinha sido pago, e essas famílias, muitas delas, esperam esse recurso para alimentar a si e a seus filhos, e o governo ainda não pagou. Nós temos outro problema grave, que a medida provisória renovando o contrato do programa Mais Médico também está na iminência de não ser renovado, e isso vai retirar assistência que, pela primeira vez, milhões de brasileiros tiveram a partir desse programa. E isso eu classifico como uma crueldade. Fazer isso, retirar essa assistência para os pobres. Eu falo pelo meu estado, ali nos lugares mais longínquos, mais afastados, isolados, que se possa imaginar desse país, lá na foz do Rio Amazonas, pela primeira vez chegou assistência médica. O médico está lá. Eles nunca tiveram, ao longo de uma comunidade de 12 mil habitantes, só veio ter assistência médica a partir do programa Mais Médico, e isso não pode acabar. Vejam, então, além desse apelo à representação política para que chame o povo para decidir, porque nós, e eu asseguro isso, não temos condições, e a sociedade não nos vê com legitimidade para dar a condução que a crise aguda que nós estamos vivendo precisa. Então, esse é o momento de nós retomarmos o debate sobre eleições, sobre o plebiscito seguido de eleição já em outubro. E isso poderia ser essa situação difícil, não é, de aprofundamento da crise, poderia ser um alerta para a presidente afastada Dilma Rousseff e para o presidente interino Michel Temer, de sentar para conversar. Nada impede que eles também encampem essa solução vinda da sociedade para poder atenuar o sofrimento do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, as investigações estão revelando a estrutura apodrecida do sistema político. É o sistema político que está sendo revelado e que não é alternativa para nada. Então, nós temos que repensar esse modelo, esse sistema político. E as investigações mostram que praticamente todos os partidos, de uma maneira ou de outra, estão envolvidos nesse sistema de financiamento, mas não é mais o sistema de financiamento, é de desvio sistemático, porque não há apenas nas vésperas das eleições que isso acontece todos os dias, inclusive com mensalidades, não é? Com pensões permanentes, com doações mensais, não é? É uma coisa absurda. E as instituições públicas brasileiras estão sem condições de controlar isso. Por isso, senhor presidente, que nós estamos trabalhando num grande movimento, não é, de
a partir da transparência, que é uma situação concreta no país, hoje as informações estão disponíveis nos portais de transparência, a partir dessas informações nós estamos trabalhando um movimento pelo controle social dos gastos públicos e da participação popular. E aqui eu falo de um exemplo claro e concreto. Se nós formos nas páginas do Facebook, veja só, um instrumento poderosíssimo de comunicação são as redes sociais. Hoje não dá para negar, e o Estado brasileiro se nega a usar as redes sociais como correia de transmissão das ações públicas. É preciso que o Estado brasileiro compreenda que é fundamental, as redes sociais são fundamentais para a transmissão da informação. Ontem, nós estamos trabalhando com as nossas emendas parlamentares. As nossas emendas hoje são acompanhadas a cada passo, desde a emissão do empenho, o governo federal empenha a despesa, depois, ou seja, para as prefeituras ou o governo, no caso, esse exemplo que eu vou dar, é para a prefeitura de Macapá. A nossa emenda foi empenhada para a prefeitura de Macapá, a prefeitura preparou o projeto, chamou para uma licitação. Ontem aconteceu essa licitação transmitida ao vivo pelo Facebook. A comunidade se organizou numa rede de WhatsApp, então ela participa ativamente de todo o processo através dessa rede de WhatsApp e também do acompanhamento local desse projeto e agora com uma página no Facebook. Qualquer cidadão que está nos ouvindo pode acompanhar esse exemplo detalhado no Facebook, basta acessar De Olho na Emenda, que /Conjunto Embrapa, que é o bairro onde está, onde essa licitação de ontem aconteceu diante dos olhos de todo mundo, vai acontecer a pavimentação de ruas. Portanto, De Olho na Emenda é um exemplo claro daquilo que é possível fazer da participação popular, do controle social, a partir dos portais de transparência que passaram a ser obrigatórios com a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência. Portanto, eu acho que nós precisamos fazer uma mudança no modelo de controle das ações do Estado, as instituições, porque você vê o seguinte, nós que temos a função de fiscalizar o parlamento, nós temos dezenas de representantes aqui envolvidos em investigações. O Tribunal de Contas também tem ministro do Tribunal de Contas investigados, ministro do STJ investigados. Nos estados é a mesma coisa, portanto, há uma certa podridão geral. E aí o cidadão, para não ficar distante desse processo, ele pode, sim, se mobilizar e acompanhar, se organizar na base para acompanhar. Por exemplo, emenda parlamentar é muito fácil. Hoje, as informações estão aí disponíveis, mas disso eu falarei na próxima semana sobre como acompanhar as emendas dos parlamentares, porque nós temos direito a 16 milhões de emenda. Desses 16 milhões de emendas, a metade é impositiva, vai para a saúde. E aí, a outra metade para projetos diversificados. E cada Estado brasileiro, cada comunidade que é beneficiada com um projeto de emenda parlamentar pode acompanhar passo a passo através do sistema de informação eletrônico disponível pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelas prefeituras. Mas disso eu falarei na próxima semana. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.